Bem, continuando então a aprofundar o conhecimento trazido por nossas palestras, teremos agora mais uma com o tema Cibersegurança é um esporte para ser jogado em equipe. Como colocar equipes de segurança, desenvolvimento e infraestrutura no mesmo time. E para nos falar a esse respeito, nós temos o prazer de convidar ao palco o COO da Rainforest, Amir Velho. Vamos recebê-lo? Muito obrigado, muito bem-vindo. Boa apresentação. Boa tarde a todos. É sempre um desafio. Por algum tempo eu dei aula, mas é sempre um desafio alguns momentos, né? Depois que a gente pega esse horário da tarde, onde a gente está cansado, ou sexta-feira, como eu dava aula e tinha que aguentar a última aula, para justamente envolver o pessoal. Então, de fato, a ideia aqui foi fugir do tema tecnológico puramente, mas trazer, sim, algumas visões e trazer algumas perguntas relacionadas a como a gente joga esse jogo. Por alguns momentos, durante essas apresentações, eu vi o questionamento sendo feito de para quem o CISO deve responder. Mas com quem a gente tem que jogar? Quem são os nossos pares e como envolvê-los na responsabilidade que a gente tem de manter a segurança da empresa? É aí que entra o ponto que a gente gostaria de abordar hoje e falar um pouco, fazendo um link, certamente, para o que a gente tem para oferecer e para o que a gente tem para ajudar a cada um de vocês. Então, até pelo ano que nós estamos, até pelo tema que nós temos aí pela frente, né? A gente já começou a ver um monte de meme aí, dizendo que essa é a última semana para se falar de política e para ter toda a divisão relacionada à política. A partir da semana que vem, a discussão é outra. A discussão é onde que a gente vai comemorar, vamos sair mais cedo, vamos ver o futebol que vai começar. Então, dentro desse contexto, e certamente não seria o melhor para falar de política, mas dentro desse contexto, a ideia é a gente abordar, entender como que a gente junta essas equipes, como que a gente trabalha em conjunto. Então, aqui tem um pouco de quem eu sou, mas embaixo tem tanto o meu e-mail, no último slide vai ter também, e tem também a referência para que vocês possam encontrar no LinkedIn. O primeiro ponto aqui qual a diferença estrutural de um time ou de uma organização que tem em vista um objetivo comum versus uma que quer se promover? E eu já vou explicar o porquê dessa diferença. A NBA, como organização e como time, né, a gente vê uma série de times, mas como organização e time, ela tem uma grande diferença para a estrutura do futebol. E eu aprendi isso recentemente. A estrutura dela visa com que todos aqueles que fazem parte da franchise, né, aqueles que compõem a NBA, ganhem com a maturidade, com o jogo. Esse é um ponto decisivo e que começa direto, como vocês podem ver, na construção da missão. Qual que é a ideia aí? É ser a liga de profissionais de maior sucesso e respeito. Então já nasce assim, é uma liga que se propõe, com todos os times que a compõem, a atender isso. Para quê? Para a gente crescer e celebrar o jogo de basquete. Então, o foco não está em ganhar, não está na primeira divisão, mas está em todo mundo ganhar junto com esse ponto. E o segundo objetivo deles é entendermos que a popularidade, a visibilidade dos nossos times, jogadores e ligas obriga-nos a demonstrar liderança na responsabilidade social. Por diversas vezes aqui, a gente falou de LGPD, falou de privacidade, mas qual o fim disso? A gente acredita que o fim disso é o cliente de cada cliente ou de cada pessoa com quem a gente pode ajudar. Ou seja, para que segurança cresça como um todo. E a gente vê que muitas vezes não são os objetivos dentro das empresas. Não vou perguntar isso, eu tenho uma outra pergunta, mas não é incomum a gente entrar em empresa e ver times divididos, times, cada um olhando para o seu KPI, olhando para o que precisa entregar e não olhando para a empresa como um todo. Essa é a diferença aqui, que com essa imagem eu queria reforçar
a diferença talvez de um jogo de futebol, de uma estrutura que abrange o jogo de futebol para a estrutura da NBA. Esse é um ponto que a gente precisa olhar para as nossas empresas, daí eu incluo como líder de empresa, olhar para elas e ver como que a gente responde para que todos trabalhem e joguem o mesmo jogo. Esse é o ponto aqui. Então, a ideia de trazer essa imagem é simplesmente guardar de que não é só para quem você responde, mas é como você envolve não só também aqueles que estão abaixo, aqueles que estão no dia a dia, mas como que você envolve os demais líderes, os seus pares, em como alcançar o mesmo objetivo. Faz sentido? Só para a gente ter um pouco de interação, até para eu ver, assim é sim, assim é não. Está fazendo sentido essa ideia? Eu não sei se isso é algo que vocês enfrentam, mas a gente vê muito nas empresas. Tá? Dentro disso, a gente tem que entender quem que é a escalação, quem está nessa escalação. E nesse time, nessa escalação, a gente vê diversas equipes trabalhando ou jogando, muitas vezes separadas. Aqui a gente representou pelos jogadores, né? Você tem o time de desenvolvimento, você tem o time de infra, você tem o time de app, você tem às vezes um time de ops mais relacionado a cloud, mas a ideia é como você, como CISO, consegue envolver essas equipes, esses seus pares, para olhar para uma única visão, para um único dashboard e poder falar, opa, onde está o problema? O que nós vamos trabalhar para que em comum isso seja resolvido? Bem, e daí vem a pergunta. Não vou fazer muitas, até para não delongar, mas vem uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Que melhoria de desempenho levaria a desativar controles de segurança? Vou mudar um pouco só para ficar aqui. Essa foi uma pergunta feita por uma pesquisa, eu já vou mostrar a referência dela. Mas, por favor, levantem a mão aqueles que, por algum motivo, desativariam algum controle de segurança em relação à performance. Depende muito. Sim, depende do negócio também. Eu não vi ninguém. Mas uma questão muito importante é o negócio, para onde eu estou olhando? A gente teve essa discussão ontem. Embora eu não tenha visto ninguém, e essa pergunta pareça retórica, olha os dados. Olha que interessante esses dados que aparecem aqui. A gente tem 100 chances de fazer isso, 24%, vamos arredondar aí para 25%, um quarto da amostragem, que eu já vou mostrar qual o tamanho dela, respondeu assim. O restante, 20%, de 1 a 25% de melhoria, desabilito. Opa, vou ter uma melhoria de 25% no meu tráfego, que pode representar venda e que vai melhorar meu negócio, eu desabilito. E assim vai. Mas o que eu queria chamar a atenção aí é que a soma de quem desabilitaria até por pouco é de 76%. E o que a gente está falando aí é de uma pesquisa com 1.500 decisores de TI ao redor do mundo. Então, não estou usando uma referência a uma pesquisa ou a uma amostragem pequena. Eu estou falando de uma amostragem grande que mostra essa questão. Por quê? O negócio está aqui atrás. E dentro dessa perspectiva, ou dentro desse cenário, cabe a gente entender qual é a estratégia. E várias palestras aqui trouxeram pontos muito interessantes, né? A Melissa falou ontem sobre a questão de score, de poder olhar para números. Hoje, Cedro Marcos tratou muito bem sobre a questão de onde é envolvido segurança e quais são as características. Então, recomendo aí quem não pôde assistir essas palestras. Mas a Amanda trouxe exatamente esse mesmo gráfico, e acreditem, estava pronto antes, eu já tinha entregue a apresentação. A única coisa aqui é que aqui a gente traduziu e colocou até para ficar mais fácil a referência. Esse daqui é um gráfico do Gartner, é uma referência aí do Gartner que vocês podem acessar, podem ver essa apresentação, mas a ideia é, o que eu preciso mudar na estratégia, na minha visão, para poder jogar o jogo? E a ideia inicial é, a visão equivocada leva a que o CISO previne brechas. O CISO ele tem que tratar o risco cibernético é um problema da área de segurança, não é um problema corporativo.
E muitas vezes, segurança é um obstáculo à velocidade, que a gente acabou de falar. Como que com essa visão, associada ao negócio hoje, associado às grandes mudanças que ocorrem, baseado nas techs como um todo, né, nas fintechs e por aí vai, a gente vai responder à necessidade. A ideia é, uma nova visão exige, provoca, trata para que a liderança olhe de uma forma diferente. Então, ao invés de eu ser o CISO que previne brechas, eu quero ser um líder que facilita a gestão de riscos. E a gente falou várias vezes isso. A gente viu a apresentação relacionada e falando que cada vez a gente precisa conversar mais a linguagem de risco, levar isso para o board. E isso vai ser fácil em qualquer posição que você esteja. Vai ser fácil do ponto de vista de convencimento quando você mostra risco, não de que seja uma comunicação fácil. Você precisa transformar para que o risco cibernético é um problema do negócio, é um problema da empresa. E quando isso está associado aos objetivos da empresa, como a gente citou lá do exemplo da NBA, isso facilita a forma de você provar e de você conseguir justificar aqueles investimentos que são necessários. E, além disso, a segurança permite produtos ágeis e seguros. E é aí que a gente entra um pouco para tratar mais a fundo. Então, a regra do jogo, a nova estratégia, ela está desenhada em cima da mudança, primeiro, da nossa mentalidade, e eu acredito que isso vem acontecendo. Muitos de vocês já passaram por esse estágio, mas muitos ainda enfrentam esses desafios. Dentro disso, alguns pontos que são extremamente importantes para que vocês olhem e considerem nesse processo. Primeiro, no blind spots, né? A ideia é, eu preciso ter visibilidade. Já diria o pessoal de administração aí que aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então, a ideia é, se eu tenho uma vulnerabilidade dentro do meu ambiente, para que eu vou esperar o meu próximo scan para identificá-la? Se eu sei que aquela vulnerabilidade afeta um sistema que eu tenho dentro da minha empresa, eu já posso receber um update sobre isso, que eu posso estar vulnerável. A ideia é ter insights em real time. E a ideia do real time é poder acompanhar isso, é poder ter essa visão o mais rápido possível. Ter uma visão de priorização. Quais são as vulnerabilidades que afetam, onde que elas afetam, quais são os assets e qual o peso desses assets. Monitoramento e detecção. Aceitar isso não só para a infra, porque quando você olha isso para a infra, você está esquecendo da aplicação. E quando muitas vezes chegarem e perguntar para você, essa CVE afeta o ambiente? Isso acontece, né, com uma certa frequência também. Eu li uma notícia aqui que tem uma CVE. Essa CVE afeta o meu ambiente? Não envolve só a infra, envolve também a aplicação. E aqui a gente tem uma visão bem diferente para passar. Tem que ser plug and play. A gente tem que responder rápido. Se vocês pegarem os celulares de vocês agora e olharem para ver quantas atualizações que vocês têm, se vocês já não fizeram cedo, mas quantas atualizações vocês têm de app, vocês vão ver o número. O meu vira e mexe, eu tenho vários apps instalados, a atualização ela é constante. Por que isso é importante? A gente vai ver. E a ideia aí é, não adianta eu ter essa visão olhando só para interno, olhando só para a vulnerabilidade. Mas eu tenho que olhar para a brand intelligence, eu tenho que olhar para a minha marca e ver se meu nome está na Deep, na Dark Web e como que ele está se comportando. A ideia é eu tenho que ter um olho, e eu tenho um artigo aí que saiu um tempo atrás, mas que ele está bastante relacionado a isso, né? As frases que a gente escuta desde pequeno das nossas avós e dos nossos pais não mudam. Dentro de segurança, isso é muito comum. Olha, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? São frases que a gente aprende desde pequeno e que a gente não leva para um ambiente corporativo ou para um ambiente de segurança. Então, olhar tanto para o eixo da vulnerabilidade quanto para o eixo do ataque daquilo que já aconteceu é extremamente importante. E como a gente faz isso? A ideia aqui é, numa visão centralizada, a gente ter a capacidade de identificar todos os times diferentes, quais são as vulnerabilidades. A ideia aí das siglas, e eu não quero entrar nelas, porque não cabe aqui, mas é fazer uma análise onde eu não envolvo só
as principais análises relacionadas a código, mas que eu traga também como que está meu container Docker, como que está a máquina que está rodando Kubernetes, como que essa visão está, porque é isso daqui que, sentando na mesa, você vai ter desenvolvedor, vai ter operação e vai ter segurança conversando a mesma linguagem. Se vocês não passaram por essa dificuldade de conversar essa linguagem no mesma forma em comum, é aqui que a gente tenta resolver, e que bom que vocês não passaram, mas isso daqui é a realidade de muitas startups e de muitas empresas médias, como a Bianca acabou de dizer, mas também de muitas empresas grandes com quais a gente tem falado. Então, dentro desse cenário, esse daqui, até para terminar, é o dashboard que a gente apresenta. Então, para fazer um link agora, no final, com aquilo que a gente faz, a Rainforest é uma empresa americana e ela tem o objetivo 2 pilares. O pilar de fazer vulnerabilidade de forma inteligente, ou seja, trazer para um dashboard único, onde você consegue analisar quais são os pontos críticos e como que eles se comportam, e também fazer a parte de brand intelligence na mesma plataforma. Então, olhar como que estão meus dados, vazaram, não vazaram, porque são duas abordagens em linhas diferentes, mas que são fundamentais para poder manter o negócio em pé. Isso a gente ouviu em diversos momentos nas apresentações, mas o grande diferencial aqui, que eu queria chamar a atenção, é fazer isso de forma centralizada, de forma rápida. Amir, eu já vi projetos desses daqui levar 6, 8 meses para trazer uma ação dessa, para trazer uma análise SAST integrada à esteira de produção de desenvolvimento. O que a gente está falando aqui é ter resultado em dias nesse gráfico. E já teve casos da gente em POV, em questão de horas, durante a configuração, ter esse tipo de visão. E o objetivo aqui, no que eu disse real time, é que a cada vez que o seu desenvolvedor dê commit no seu repositório Git, né, sendo um pouco mais próximo à linguagem de desenvolvimento aí, essas análises possam ocorrer em paralelo e possa, na mesma mesa, estar tanto o time de dev, que está do lado esquerdo aí, como o time de ops, que está do outro lado, conversando junto com segurança. Esse é o desafio, é isso que a gente se propõe fazer de forma muito rápida. Fica um convite aqui, já terminando e dando um minuto aí, caso alguém tenha uma pergunta ou tenha alguma observação, é para que se visite na sala. Na sala nós estamos na Cristal 2B, subindo as escadas, ou que agende, através do rainforest.tech Book a Demo, uma demonstração para que vocês conheçam a plataforma e, em cima disso, possam ver, de fato, né? A gente não vai para a PPT, a gente ali realmente demonstra, possam ver a plataforma funcionando. Fica meu obrigado, de forma, como eu tinha falado no início, eu espero que, principalmente no começo, possa ter agregado alguma coisa na visão e nessa forma de abordar. E tem o QR Code para aqueles que quiserem participar. A gente está com alguns brindes aí, camiseta autografada, já foram sorteadas algumas, tem também a parte da EcoDot, tem o Kindle. A gente está com alguns brindes para que vocês possam lembrar do evento. Aí fiquem à vontade para participar. Eu não sei se alguém tiver alguma, antes de finalizar, Ângelo, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, eu estou à disposição. Se não tiver aqui, eu também estou à disposição no final. Por favor. Seu nome? Paulo Conduta, do Banco Univest. Muito boa a sua abordagem. Uma dúvida. Ele analisa também a questão de maturidade da cloud, com reputação e etc? Sim. A ideia, na verdade, da cloud não está ligada mais à vulnerability intelligence, mas à parte de conformidade, à parte de postura. Então, a ideia é olhar, e a gente tem integração com as 4 principais clouds, no que diz respeito a como está configurado. E daí eu olho tanto para ver se o bucket S3 da AWS está configurado com HTTPS e está habilitado a autenticação, como depois, se porventura ele está vazando lá na outra ponta. Então, a ideia é ter essas duas visões e sim, a gente olha sobre esse aspecto. Respondido? Gente, muito obrigado. Se vocês precisarem, estou à disposição. O time da Rainforest também. Foi um prazer conversar com vocês hoje.
prazer foi nosso, Amir Belli, CEO da Rainforest. Né? Mais novo, com certeza.